dia a dia. Então, acho que tem um vínculo bem bacana com a questão da precificação, da escolha do produto, que às vezes ouvir o consumidor, que é uma prática não muito estabelecida no ambiente do varejo, né? É mais sobre comportamento. O cliente veio buscando isso, ele quer aquilo. O concorrente comprou esse produto, eu vou comprar. Lançaram um novo produto, eu vou colocar na minha gôndola. Isso, obviamente, ajuda. O comportamento ele é um indício, né, do que a gente pode conduzir na nossa loja, mas ouvir o cliente é um dos pontos que a gente mais precisa elencar para o dono de farmácia e fazer ele também dar atenção para esse detalhe, que não é tão complexo, ele só tem que usar da tecnologia, da inteligência, às vezes da própria ferramenta que ele já tem na mão dele para chegar nessa conclusão também. Eu acho muito legal isso aí que você falou, porque esses múltiplos canais, o varejista pode entender isso como um desafio, uma dificuldade, tipo, eu sempre vendi assim, agora você está me falando que eu tenho que fazer, postar em um monte de canal, mas meu negócio é vender na loja, não quero vender no online. Mas qual é o problema, né, disso, né? É a jornada de compra, né, como chamam, ou seja, o que é a jornada de compra? Todo o processo que o seu cliente, né, passa para fazer a compra. Você acha que a compra acontece somente quando ele passa lá o cartão ou o Pix? Aquilo lá ele está concluindo a compra, concluindo a jornada, é o último passo. Tem gente que diz até que não é o último passo da jornada, né? Porque depois que ele compra, você tem que reter, né? Pós-venda. É o pós-venda, você tem que... A jornada não termina aí. Mas a jornada começa muito antes. Então, como é que vocês hoje, ou enfim, quem está nos ouvindo, reflete aí, né? Quando você está, sei lá, com a dor de cabeça, dor de barriga, ou então pensa, quem está nos ouvindo aqui às vezes é de farmácia, fica um pouco viesado, né? Mas pensa que você está com vontade de comer um hambúrguer, ou você está precisando comprar uma lajota para sua casa, um saco de cimento, sei lá. Qual o seu processo de compra? Qual a primeira coisa que você faz? Normalmente hoje, principalmente o pessoal mais jovem, qual a primeira coisa que você vai? Você entra no Google e digita. Sim. Ou se você quer comer um hambúrguer, no exemplo que eu dei, você vai entrar no aplicativo de entrega e vai digitar lá o hambúrguer, vai ver o que vem. Então, estou dando alguns exemplos aqui para quem está nos ouvindo refletir um pouco sobre isso. Qual que você acha que o seu cliente, quando ele sente a dor de barriga, ele sente a dor de cabeça, o que ele faz? Você acha que o primeiro passo dele é o quê? É sair da casa dele e ir na sua loja? Não, provavelmente não. Provavelmente ele vai jogar no Google hoje em dia, né? Ou ele vai conversar com alguém. Então, aí ele começou a jornada de compra dele. Aí eu vou dar um exemplo. Se você jogar aí, você que está aí ouvindo aqui o podcast, você entra aí no seu celular e joga remédio para dor de cabeça ou remédio para dor de barriga. E aí vê o que aparece para você. Provavelmente vai aparecer na primeira página do Google alguma farmácia com uma descrição, né, um artigo, né, e dentro dessa descrição já vai vir aí uma oferta de um preço. E aí você vai falar, não, mas aqui eu estou na cidade do interior, apareceu para mim uma grande rede, mas essa grande rede não é minha concorrente, não. Mas aí você está se enganando, porque a jornada de compra do seu cliente já começou. Ele já olhou na internet, já viu o preço que está sendo ofertado e aquele preço já impactou ele, porque ele tem uma expectativa que o preço que você vai oferecer está alinhado com aquele preço ali. Sim. E esse é um exemplo de jornada. Sim. Né? Tem outros que não são dores, né, mas que são desejos, produtos mais de desejos. O protetor Nivea aí que vocês falaram, às vezes não é uma dor que o seu cliente tem, mas é um desejo que ele já está ali, não é uma coisa muito imediata, né, mas ele já precisa. Então,